Olá a todos. Vamos dar início ao nosso curso, né, da disciplina de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Como eu havia comentado no nosso primeiro encontro, o principal objetivo dessa disciplina é a gente estudar os diversos componentes de um sistema gerenciador de banco de dados, certo? E o objetivo dela é fazer com que vocês consigam exercer de forma competente, tá certo, as atividades de um DBA, né, que é um administrador de banco de dados, tá certo? Bom, então vocês devem lembrar que a gente viu em Fundamento de Banco de Dados que os principais componentes de um sistema de banco de dados são o banco de dados e o sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? O banco de dados é a parte que eu diria estática do sistema de banco de dados, porque é onde eu tenho os meus dados armazenados, tá certo? Só destacando que nos bancos de dados modernos, no banco de dados não tem só dados armazenados, né? A gente tem os dados armazenados, a gente também pode ter fragmentos de código, tá certo? E temos também estruturas de acesso, que são as estruturas de índice que a gente vai estudar com bem detalhe nessa disciplina, tá certo? E o sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? Seria a componente de software, né, que vai ser responsável pelo quê? Pelo armazenamento, o acesso, o controle de concorrência e a recuperação do banco de dados. Então, o acesso ao banco de dados, o armazenamento do banco de dados, o controle de concorrência no acesso a esse banco de dados, tá certo? E a recuperação na ocorrência de falhas, né, sobre o banco de dados. Então, se houve uma falha de sistema, o sistema gerenciador de banco de dados tem que ser capaz de recuperar o banco de dados por seu estado consistente que existia imediatamente antes da falha, certo? Bom, então vocês devem lembrar também de Fundamento de Banco de Dados que uma das principais preocupação de quando se foi definir, né, um sistema de banco de dados é criar níveis de abstração, tá certo? Para o quê? Para garantir que os usuários, né, eles não tivessem que se preocupar com detalhes físicos, né, do armazenamento ou da estrutura do banco de dados, tá certo? Então, foi pensado nessa arquitetura de 3 camadas, tá certo? Onde cada camada dessa vai representar um nível de abstração, tá certo? Então aqui na camada interna, que é o nível mais baixo de abstração, eu tenho o que a gente chama de esquema interno, tá certo? Então aqui eu tenho todos os detalhes físicos de como o banco de dados está armazenado, tá certo? Em que discos ele vai estar armazenado, tá certo? A existência ou não de estruturas de índices, tá certo? Pode-se definir, inclusive, que a gente vai ver mais na frente, o conceito de cilindro, né, onde quais são os cilindros que os dados desse banco de dados vão estar armazenados, ou os arquivos, e assim por diante. Na camada intermediária, que é a camada conceitual, tá certo? A gente tem aqui o esquema conceitual. Então aqui nessa camada conceitual, tá certo? Foi com que vocês trabalharam no Fundamento de Banco de Dados, que é a definição do esquema do banco de dados. Você vai definir aqui quais são os dados que estão armazenados no banco de dados. Enquanto no esquema interno, eu estou especificando como os dados estão sendo armazenados, né? De que forma eles estão sendo armazenados e estruturados na minha memória persistente, tá certo? E aqui no esquema conceitual, eu estou preocupado em definir quais os dados que vão estar armazenados no banco de dados. E no nível de abstração mais alto, que a gente chama de camada externa, tá certo? Então aqui a gente pode ter vários esquemas externos, tá certo? Então vocês podem associar esse conceito de esquema externo ao conceito de visão que a gente viu também na disciplina no semestre passado, né, de Fundamentos de Banco de Dados. Então a ideia aqui desses esquemas externos é dar uma visão do banco de dados para um determinado grupo de usuários. Com que objetivo?
com o objetivo de garantir que esses usuários do esquema externo 2 não consigam ver os dados que estão representados através do esquema externo N, tá certo? Então, com isso eu consigo garantir uma segurança maior no acesso aos dados no meu banco de dados. Então, essas seriam as três camadas dessa arquitetura de 3 camadas, né? Então, a camada interna, a camada conceitual e a camada externa, tá certo? E a ideia é que o sistema gerenciador de banco de dados vai ser capaz de fazer um mapeamento, tá certo? Entre essas 3 camadas, tá certo? A partir de uma consulta, por exemplo, especificada no esquema externo 2, que seria uma visão, né? Ele mapear essa consulta sobre uma visão para uma consulta sobre os dados que estão armazenados no banco de dados e depois mapear essa consulta para localizar, né, e retornar os dados que estão armazenados fisicamente na memória persistente. Bom, com base nessa arquitetura de 3 camadas, né, começou-se a pensar como é que seria uma possível arquitetura para um sistema de banco de dados, né? Então, eu já mostrei essa ilustração, né, esse modelo abstrato de arquitetura de um sistema de banco de dados no nosso primeiro encontro semanal, tá certo? Então, a ideia aqui é que no meu sistema de banco de dados, tá certo? Eu vou ter o quê? O meu banco de dados, né, que é um dos componentes que eu até disse que eu classifiquei como componente estático, e tem o meu sistema gerenciador de banco de dados, que é a minha componente de software, que vai garantir o quê? O armazenamento dos dados aqui no banco de dados, o acesso eficiente a esses dados aqui na memória persistente, o controle de concorrência e a recuperação se houver falhas do sistema enquanto eu estava acessando meu banco de dados, certo? Bom, então começando aqui pelos componentes do meu sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? Então a gente sabe que existem 2 componentes, né, através do qual a gente pode acessar o banco de dados, que é o compilador DML e o interpretador DDL, tá certo? Então vocês devem lembrar que DML é o acrônimo para Data Manipulation Language, que é a componente da linguagem SQL que permite o que é a manipulação de dados. Então, expressões com select, com update, insert, delete, tá certo? São expressões da componente DML da linguagem SQL, tá certo? E aqui a DDL, que seria o componente de descrição de dados, né, tá? Data Description Language, tá certo? Ela é responsável para que a gente consiga descrever quais os dados vão estar no banco de dados, tá certo? Então, com a DML eu consigo acessar os meus dados. Acessar significa ler ou escrever os dados no banco de dados. E a DDL, através da DDL, eu consigo o quê? Especificar quais os dados estão no banco de dados, tá certo? Bom, com relação a DML, né, a ideia, né, que se pensa é que existe um compilador para essa linguagem, né, e para os componentes, para as expressões da componente DDL, eu teria um interpretador, né? Bom, por que essa diferença? Vocês devem saber que quando eu tenho um compilador, o que é que ele faz? Ele pega um código fonte, né, e gera um código objeto, onde esse código objeto é que é o executável. A mesma coisa vai ocorrer aqui com relação a DML, a comandos DML da linguagem SQL. O sistema de banco de dados vai pegar o quê? Vai pegar uma expressão da linguagem SQL e gerar um código objeto. A gente vai aprender na disciplina que esse código objeto, né, que vai ser gerado pelo compilador DML, é o que a gente vai chamar de plano de execução de consulta. É um plano físico, né, que através desse, e é com esse plano que o sistema de banco de dados vai processar uma consulta, vai executar uma consulta, tá certo? E esse plano, né, a ideia é que esse plano ele possa ser guardado. E quando eu for executar aquela consulta novamente, eu não tenho que gerar um novo plano e já executo o plano que já tinha sido gerado anteriormente, como em linguagem de programação. Quando eu gero um objeto, eu não preciso ficar, compilando o programa toda vez para gerar o código objeto, porque eu já tenho o código objeto armazenado
E sempre que eu quiser gerar o programa, eu vou gerar, eu vou chamar o código objeto, né? Só vou precisar compilar novamente se eu fizer alguma alteração no programa. Aí eu compilo e gero um novo objeto, tá certo? É a mesma coisa aqui na consulta, no caso do compilador DML de um sistema de banco de dados, tá certo? Já o interpretador DDL, ele funciona como interpretador. Ele vai lendo cada linha de código, tá certo? E já vai executando aquela linha de código, tá certo? Ele não armazena nenhum código objeto. Então, quando você tem uma linguagem que é interpretada, não há código objeto para aquela linguagem, né? Eu tenho um código fonte, executo fonte, à medida que ele vão sendo lidas as linhas do código fonte, elas já vão sendo executadas, tá certo? Então, a ideia aqui, né, de ter esses dois componentes diferenciados de acesso ao banco de dados é o seguinte: uma consulta SQL, né, eu posso executar várias vezes, igual um programa aplicativo, né? E um comando da componente DDL, eu executo uma vez durante o ciclo de vida do banco de dados. Por exemplo, quando der um create table empregados, né, a ideia é que eu vou criar essa tabela uma única vez no banco de dados, né? Eu posso até ficar executando alter table, vários comandos alter table sobre aquela tabela, mas todo comando alter table vai ser diferente um do outro. Então, a ideia é que quando eu tenho expressões da componente DDL, aquela expressão é executada uma única vez no ciclo de vida do banco de dados, tá certo? Já expressões DML não, é uma consulta que eu vou ficar executando várias vezes, tá certo? Então eu posso guardar o plano de execução daquela consulta, né, e executar aquele plano já gerado. Então com isso eu já ganho um tempo, não ficar gerando plano de execução todo o tempo, tá certo? Você vai ver mais na frente que vários sistemas de banco de dados permitem o armazenamento de planos de execução. Só que isso aí tem um risco, mas a gente não adianta comentar agora, a gente vai comentar mais na frente quando estiver vendo a parte de processamento de consulta. Bom, logo após a expressão SQL passar pelo compilador DML, tá certo? A saída desse componente, a gente vai ver, vou mostrar para vocês, vai ser uma primeira versão do plano lógico de execução da consulta, onde nesse plano lógico eu tenho só os operadores da álgebra relacional. Por isso que a álgebra relacional é tão importante na vida de um DBA, porque a partir dos operadores da álgebra relacional e das propriedades desses operadores que vai ser gerado o plano de execução da consulta pelo esse componente aqui que é a máquina de consulta, tá certo? Então, a máquina de consulta recebe uma primeira versão do plano lógico, ela vai aplicar propriedades dos operadores da álgebra relacional, que a gente viu algum deles, como o caso da distributividade, da seleção com relação à junção, tá certo? E com essas propriedades, em cima dessas propriedades, eu posso também trabalhar com heurísticas, que a gente vai ver mais na frente. Por exemplo, se eu tenho uma seleção sobre o resultado de uma junção, tá certo? E como eu tenho a distributividade que eu posso aplicar a seleção antes da junção, então, se eu fizer uma seleção antes da junção, tem uma heurística que faz com que a gente garanta sempre que a seleção seja executada antes da junção, a gente vai ganhar em performance na execução da consulta, tá certo? Por quê? Porque como a operação de seleção é uma operação de filtro, eu vou filtrar tuplas, então eu vou ter menos tuplas participando da operação de junção, e isso diminui o custo da operação de junção, tá certo? Bom, depois que é gerada uma versão mais otimizada do plano lógico, a máquina de consulta vai se preocupar em gerar um plano físico. Qual a ideia do plano físico? No plano lógico, como eu comentei para vocês há pouco, eu tenho só operadores da álgebra relacional. Já no plano físico eu vou ter operadores que implementam os operadores algébricos da álgebra relacional. Então, por exemplo, para o operador algébrico de junção, tá certo? Existem vários operadores físicos, ou seja, várias implementações diferentes para
gerar a junção entre duas tabelas. Então, por exemplo, posso ter um Nested Loop Join utilizando o índice, tem o Block Nested Loop Join, tem o Merge Join, tem o Hash Join, e tem várias outras propostas, tá certo? Hash Join híbrido, então várias outras propostas de operadores de junção, né? Inclusive, um aluno de mestrado da gente no MDCC, ele propôs um operador de junção, tá certo? Que é o Dark Join, que é um operador de junção mais adequado, né? Mais eficiente para ser utilizado em banco de dados armazenados em memória de estado sólido, né? Memórias SSD, tá certo? Bom, então esse plano físico, a ideia dele é que eu vou já ter a representação, né, dos operadores físicos que eu vou utilizar para processar a consulta. Então, vejam que para um operador da álgebra relacional, um operador algébrico, tá certo? Eu posso ter vários operadores físicos. Então, isso também já é uma componente que aumenta a complexidade do processamento de consulta em sistemas de banco de dados. Outra coisa importante saber é que quando eu tenho várias tabelas envolvidas na junção, eu tenho um problema, né, de complexidade, que é um problema NP difícil, né, que é definir qual é a ordem de execução dessas junções, tá certo? Mas isso a gente vai ver com mais detalhe mais à frente no nosso curso. Bom, depois que um componente, uma expressão SQL é processada aqui na máquina de consulta, né, ela é enviada para execução e ela tem que passar aqui pelo gerenciador de transação. Então observem que tanto as expressões DML como expressões DDL tem que passar pelo gerenciador de transações. Esse componente ele é fundamental por dois motivos, né? Um que seria o quê? É ele que vai garantir o controle de concorrência, né? Ou seja, esse cara vai ser responsável por escalonar, né, as operações enviadas sobre o banco de dados. Então, operações de leitura e escrita sobre o banco de dados vão ser escalonadas pelo gerenciador de transação. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante, porque a execução concorrente de transações pode gerar, tá certo, inconsistência no banco de dados. Então, a gente vai fazer experimento que eu vou mostrar para vocês que a gente vai executar duas transações, desligo o mecanismo de controle de concorrência e vai ser gerada uma inconsistência no banco de dados. E depois a gente liga o mecanismo de controle de concorrência e essa inconsistência não vai mais ocorrer, tá certo? Ele vai sempre gerar um estado consistente de banco de dados. Bom, após esse escalonamento das operações sobre o banco de dados, tá certo? Que é feita pelo gerenciador de transações, essas operações são enviadas para o gerenciador de buffer, tá certo? Só um detalhe, pessoal, que o gerenciador de transação, que eu falei que são duas razões que ele é muito importante no sistema de banco de dados, um é o controle de concorrência, a outra é ele que é responsável pela... desculpa, pessoal. Ele é que é responsável pela recuperação do banco de dados após a ocorrência de falhas, certo? Bom, então todas as operações que são escalonadas aqui no gerenciador de transações vão para o gerenciador de buffer, onde a ideia aqui é o seguinte: eu vou manter em buffer, né? Que buffer é uma área em memória principal, eu falei para você, fiz um comentário sobre o gerenciador de buffer para vocês no nosso primeiro encontro. Então, existe uma área na memória principal que é gerenciada apenas pelo gerenciador de banco de dados, tá certo? O sistema operacional não tem gerência sobre essa área, tá certo? E aí, nessa área, o sistema gerenciador de banco de dados ele se preocupa em manter as páginas mais acessadas, tá certo? E aí esse mais acessada pode ser a mais recentemente acessada ou a mais frequentemente acessada. A gente vai ver mais na frente que isso tem a ver com o que a gente chama políticas de alocação de páginas em buffer, tá certo? E a ideia aqui é o seguinte: se eu consigo manter nessa área de memória principal as páginas mais acessadas, então as operações que vêm do gerenciador de transação não precisam acessar dados que estão no banco de dados, eles já estão em memória principal e essas operações são executadas sobre esses dados em memória principal.
tá certo? Bom, mas se o dado, né, de uma operação escalonada pelo gerenciador de transação não está no buffer, é necessário que eu buscar essa operação em disco, que isso é responsabilidade de quem? Do gerenciador de armazenamento, tá certo? Então vocês podem imaginar o gerenciador de armazenamento como sendo um sistema de arquivo, tá certo? Que através desse gerenciador de armazenamento é que é feito o acesso aos dados armazenados em memória persistente. Esse gerenciador de armazenamento também ele tem outras funcionalidades importantes, como especificar, né, de acordo com comandos DDL aqui, tá certo? Onde os dados vão ser fisicamente armazenados em disco, porque vocês devem lembrar que a gente pode especificar table space ou file groups, né, dependendo do sistema de banco de dados que a gente está utilizando, para armazenar os dados em disco, tá certo? Então, quando eu defino file groups e table space, né, eu vou especificar também arquivos, né, que podem estar em discos diferentes, né, e é o gerenciador de transação, de armazenamento que vai ser responsável, né, por esse controle onde os dados vão estar armazenados. Bom, então esses são os componentes do sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? A gente vai detalhar cada um deles, vocês vão perceber isso, tá certo? Não necessariamente nessa ordem, a gente vai usar a seguinte ordem, né? A gente vai estudar primeiro o gerenciador de armazenamento, depois o gerenciador de buffer, depois o gerenciador de consulta, a máquina de consulta, desculpa, depois o gerenciador de transação, tá certo? E esses componentes aqui, compilador DML, interpretador DDL, né, eles são muito simples, né? Então, quando a gente estiver estudando a parte de máquina de consulta, a gente vai falar um pouco sobre eles, tá certo? Bom, com relação ao banco de dados, tá certo? Então, nos bancos de dados modernos, eu tenho o que? Armazenado no banco de dados os meus arquivos de dados, né? Então, todos os dados de um banco de dados estão armazenados em arquivos. Vocês aprenderam em Fundamento de Banco de Dados como especificar esses arquivos, onde os nossos dados, né, de um banco de dados vão estar armazenados, né? Podemos também especificar estruturas de índices, né, para acelerar o acesso aos dados armazenados nos arquivos, tá certo? Vocês aprenderam o comando de criação de índices, tá certo? Mas tem uma linha de pesquisa que eu estou investindo agora, que é a ideia de que de eu utilizar técnicas de aprendizagem de máquinas para identificar sobre quais dados é mais eficiente, seria mais eficiente eu criar índice, para eu não ficar criando índice à toa ou à cega, tá certo? Mas isso a gente vai falar mais na frente quando a gente for ver a parte de indexação. Bom, eu posso armazenar meus dados em diferentes arquivos, como eu já comentei, tá certo? Uma coisa interessante que a gente vai aprender também nesse curso é que dados de uma mesma tabela eu posso fisicamente particionar em diferentes arquivos, eu tendo o controle de quem vai estar armazenado em cada partição, né, em cada arquivo. Então isso é bem interessante, a gente vai estudar. Então, aqui também no banco de dados eu tenho o catálogo do banco de dados, naturalmente vocês viram isso em Fundamentos, né, que é o catálogo, que seria o esquema do meu banco de dados, né? E nos bancos de dados mais modernos a gente tem os fragmentos de código que vocês aprenderam também a especificar e a identificar a funcionalidade de cada um dos diferentes tipos de fragmento de código num sistema de banco de dados, né? Vocês aprenderam lá o conceito de Storage Procedure, né, que são os procedimentos armazenados, das funções, tá certo? E dos gatilhos, tá certo? Bom, só destacando um pouco que o uso excessivo desses fragmentos de códigos interfere negativamente na performance do meu sistema de banco de dados como um todo. Por quê? Porque toda a execução desses códigos, nesses pedaços de código, vai ficar sob a responsabilidade do sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? Então o sistema gerenciador de banco de dados, além de ficar se preocupando em garantir um acesso, um armazenamento, controle de concorrência eficientes, né, no acesso ao banco de dados, ele precisa ficar se preocupando com pilhas de execução dos pedaços de código que estão sendo executados naquele momento. Então,
os fragmentos de código facilitam a vida, né, de quem está projetando aplicações sobre o banco de dados, tá certo? Mas o uso excessivo desses fragmentos de código pode impactar negativamente a performance do sistema de banco de dados. Bom, então aqui eu comentei com vocês a funcionalidade do compilador DML, tá certo? Então, um compilador DML ele vai fazer uma análise sintática e semântica da expressão SQL, tá certo? Então, a análise sintática ele vai checar se as palavras reservadas da linguagem SQL estão escritas de forma correta, e na análise semântica ele vai identificar se os objetos especificados, né, os objetos do banco de dados especificados naquela consulta realmente existem no banco de dados, tá certo? Isso quando a gente trabalhou em fundamentos de banco de dados, vocês perceberam exatamente esse tipo de análise sintática e de análise semântica que o compilador DML executa, tá certo? Bom, o interpretador DDL, eu falei que ele vai interpretando os comandos e executando, né? E aí quando ele executa, por exemplo, quando eu dou um create table, ele executa, na realidade a execução dele significa o quê? Eu criar no catálogo a especificação de uma tabela, né? Bom, o mecanismo de consulta é responsável pela otimização e geração do plano de execução das consultas, né? Eu não comentei para vocês aqui na disciplina de SGBD, mas na disciplina de fundamentos eu comentei da existência de um pré-compilador DML, tá certo? Porque existe uma estratégia, né, para acessar o banco de dados, que é uma estratégia mais eficiente, né, de acesso ao banco de dados via aplicativo, que é colocar o código SQL embutido dentro de uma linguagem hospedeira, né, de um programa fonte, por exemplo, em C, tá certo? Só que para eu usar essa estratégia eu preciso de um pré-compilador DML, que é um pré-compilador para determinada linguagem, para um determinado sistema de banco de dados. Então, se eu quero programar C no SQL Server, eu tenho que ter um pré-compilador, né, DML do C para o SQL Server. Por quê? Porque se eu colocar um comando SQL no programa C, o compilador C não vai entender aquele comando e você nunca vai conseguir compilar aquele programa. Quando eu passar o pré-compilador, ele vai fazer o quê? Vai pegar aqueles comandos SQL, tá certo? E gerar a chamada a funções de bibliotecas do C, tá certo? Que garantem, né, que vão executar o acesso, né, ao banco de dados. O que mais aqui é interessante? Bom, então, usando o SQL embutido, eu garanto a maior performance no acesso ao banco de dados via aplicativo. O problema é que para cada aplicativo que eu tenho SQL embutido, eu só posso acessar um tipo de banco de dados, de sistema de banco de dados. Eu só posso abrir, por exemplo, no mesmo aplicativo, um banco de dados SQL Server, tá certo? Posso até abrir mais de um SQL Server, mas sempre sendo o SQL Server, tá certo? Então, quando eu passo para outras estratégias, como Call Level Interface, que a gente viu em Fundamentos, ODBC e JDBC, eu já posso abrir diferentes bancos de dados dentro do mesmo aplicativo. Eu abrir, por exemplo, um banco de dados Oracle, me conectar a um banco de dados Oracle e um banco de dados SQL Server e trabalhar com dados desses dois tipos de banco de dados diferentes, sistemas de banco de dados diferentes. Bom, o gerenciador de transações, como eu comentei para vocês, ele é responsável pelo controle de concorrência, né? O controle de concorrência significa escalonar operações de transações, né? Transações seriam aplicativos diferentes, tá certo? Ou seja, tem várias aplicações querendo acessar o banco de dados, e aí o gerenciador de transações vai fazer o quê? Vai escalonar essas operações, né? Vai fazer um controle de concorrência para garantir que nunca vai ser gerado um estado inconsistente no banco de dados, tá certo? E a outra funcionalidade importante do gerenciador de transação é o quê? A recuperação do banco de dados após falhas. A gente vai ver que isso também, esse componente é um componente crítico, né? Principalmente para aplicações comerciais. Por exemplo, vocês imaginem que vocês estão fazendo uma transferência, né, da conta de vocês para a conta de alguém que vocês estavam devendo dinheiro, ou querendo pagar alguma coisa, tá certo? E aí é feita a retirada o dinheiro da conta de vocês, e quando ia ser iniciada a transferência, né, a gravar
aquele valor a ser depositado na outra conta, há uma queda do sistema, tá certo? Se eu não fizer a recuperação, o que vai acontecer? Vai haver o débito da conta de vocês, porque vocês começaram o processo de retirada de dinheiro da conta, mas não foi gravado na outra conta, tá certo? O depósito referente ao débito da conta de vocês. Então, esse componente ele é fundamental. A recuperação de... o recuperador de banco de dados, tá certo? Fica dentro do gerenciador de transações. O gerenciador de buffer é responsável, como eu disse, para manter na área de buffer, né, que é uma área em memória principal, páginas mais acessadas. Então vocês vão ver que esse mais acessados eu posso estar trabalhando aqui como recência, né, que é a página mais recentemente acessada, tem prioridade de ficar no buffer, tá certo? Ou para as páginas mais referenciadas, né, são mantidas no buffer, então a página mais recente tem prioridade no buffer, então assim por diante. Bom, o gerenciador de armazenamento é responsável pelo armazenamento físico em memória secundária. Bom, e no banco de dados eu tenho meus arquivos de dados, né, minhas estruturas de índice. Então aqui nessa disciplina, as estruturas de índice que a gente vai estudar como índice ordenado são as árvores B+, né, árvores B e B+, a gente vai fazer a diferença entre elas, arquivos grades, tá certo? Árvores KD e árvores quadrantes, tá certo? Vocês vão perceber que árvores B e B+, né, são estruturas de índice que trabalham com apenas uma chave de busca, não significa que é um único atributo, eu posso ter uma chave de busca composta de vários atributos, mas ela só tem uma chave de busca. Enquanto nessas outras estruturas de índice, como arquivos grades, árvores KD e árvores quadrantes, eu posso definir várias chaves de busca, tá certo? Então, dependendo da aplicação, essas estruturas com múltiplas chaves de busca vão ser mais interessantes de serem definidas. Existem outras, né, mas não é do escopo dessa disciplina aqui na graduação, tá certo? Bom, e como índice não ordenado, a gente vai estudar a estrutura de índice hash. Certo? Bom, o catálogo do banco de dados, vocês já sabem disso desde fundamento de banco de dados, onde eu tenho o quê? O esquema do meu banco de dados. Além disso, né, é importante para essa disciplina saber o quê? Que no catálogo eu tenho informações estatísticas, tá certo? Então quando a gente for ver parte de processamento de consulta, são armazenados, por exemplo, histogramas, né, no catálogo, vetores de dimensão. Então aqui então são informações estatísticas, vetor de dimensão não, desculpa, vetor de densidade, são informações estatísticas que são também armazenadas nos catálogos, tá certo? E com relação a fragmentos de códigos, né, eu falei para você dos procedimentos armazenados, gatilhos, né, e as funções. Bom, outra coisa fundamental para essa disciplina, tá certo? Que eu falei para vocês, a gente chegou a ver isso em fundamentos de banco de dados, é sobre a estrutura lógica de um banco de dados. Então, se eu tenho um banco de dados Oracle ou Postgres, tá certo? A estrutura lógica, vocês vão ver que elas são bem semelhantes, né? Há alguma diferença de nomenclatura, tá certo? Então, um banco de dados Oracle, por exemplo, eu tenho o meu banco de dados, tenho minhas table space, tá? No caso do SQL Server, vou já mostrar para vocês, a gente tem os file groups, e existe uma table space default, que é essa system, que também existe lá no SQL Server, vou já comentar com vocês. Dentro das table space, né, para cada table space eu defino os arquivos que vão armazenar os dados que estão especificados dentro de um table space, né? E para cada table space eu vou criar o quê? Tabelas dentro daquela table space ou então estruturas de índice. Então eu defino a table space, digo onde fisicamente os dados dessa table space vão estar armazenados através de quê? Do conceito de arquivo, tá certo? E depois eu vou especificar quais tabelas, ou qual tabela, ou estrutura de índice que vão estar numa determinada table space, tá certo? O Oracle ainda tem um conceito de segmentos e extensões, tá certo?
Mais na frente eu vou mostrar para vocês qual é a ideia do conceito de segmentos e extensões, tá certo? E tem o conceito de página, que é isso que eu quero mostrar para vocês. A unidade de acesso a um banco de dados sempre vai ser o conceito de página, tá certo? O Oracle, ele trabalha com páginas de tamanho de 2, 4, 8, 16 ou 32K, tá certo? Então, na hora de se criar as tablespace, eu vou dizer de qual tamanho das páginas que eu quero, tá certo? Então, no Oracle, o conceito de segmento, extensão e o tamanho da página tem a ver com o seguinte, porque o Oracle, o gerenciador de armazenamento do Oracle tem que conversar com o sistema de arquivo do sistema operacional que ele está rodando, tá certo? Esse é um problema que o SQL Server, quando está rodando em um ambiente Windows, né, da Microsoft, ele não tem. Por quê? Porque o gerenciador de armazenamento dele já é o próprio sistema de arquivo do SO, porque são desenvolvidos pelo pessoal, pelo mesmo grupo, tá certo? Então esses conceitos aqui de segmento, extensão e tamanho variável de página do Oracle tem a ver com essa necessidade do sistema de armazenamento dele conversar com o SO, tá certo? Porque quanto mais próximo for o tamanho da página do conceito de bloco do sistema de arquivo, mais eficiente o acesso a disco. Quando a gente for falar de sistema de arquivo, eu vou deixar isso mais claro para vocês. Bom, já no SQL Server, né, eu tenho aqui o banco de dados, tenho meus file groups, que se assemelha com a ideia do tablespace lá do Oracle, tá certo? Tem um file group default, que é esse primary, tá certo? E para cada file group eu vou especificar fisicamente onde esses dados vão estar armazenados através do conceito de arquivos, tá certo? E para cada file group eu vou associar tabelas ou estrutura de índice. Então essa parte aqui é muito semelhante ao Oracle, tá certo? E ao Postgres. O SQL Server não tem os conceitos de segmento e extensão, tá certo? Mas sempre eu tenho aqui o que é como unidade de acesso à página. No caso do SQL Server, uma página tem tamanho fixo de 8K. Então o tamanho de uma página no SQL Server tem 8K, tá certo? Um detalhe aqui importante, né, de chamar a atenção de vocês, que vocês aprenderam em fundamentos também, que caso eu não especifique os file groups no SQL Server, ele vai criar todo o meu banco de dados dentro de um único arquivo aqui nesse file group primary, tá certo? Que isso, do ponto de vista tanto da administração do banco de dados como da performance, é terrivelmente ruim, negativo, tá certo? Lembre-se que a gente discutiu bastante sobre isso na disciplina de fundamentos, porque que isso é muito ruim, porque se está todo mundo no mesmo arquivo, todo e qualquer acesso ao banco de dados vai concorrer para acessar um único arquivo. Eu não vou distribuir esse acesso a arquivos diferentes, que podem inclusive estar em discos diferentes. Bom, então o sistema gerenciador de banco de dados vai estar sempre acessando página, ou seja, a unidade de acesso ao banco de dados é página, tá certo? Ou seja, onde é uma página eu tenho um conjunto de tuplas, tá certo? E, como eu disse, é a unidade de acesso para o sistema gerenciador de banco de dados. Ele está sempre pegando página, lendo página ou escrevendo página no banco de dados, tá certo? Só um detalhe aqui, eu estou dizendo que uma página é um conjunto de tuplas. Geralmente é isso, mas eu posso ter um banco de dados onde as tuplas são muito grandes e uma tupla pode ocupar mais de uma página, tá certo? Mas o usual é que uma página seja composta por várias tuplas. Bom, e naturalmente uma tabela vai ser armazenada, né, em várias páginas, milhares de páginas, dependendo do tamanho da tabela, tá certo? Naturalmente, dependendo do tamanho de cada página daquele sistema de banco de dados. Bom, a gente pode classificar os sistemas de banco de dados
de diferentes formas, desculpa. Uma primeira forma é quanto ao modelo de dados, tá certo? Então, na disciplina de Fundamento de Banco de Dados, a gente trabalhou com quem? Com o quê? Com um sistema de banco de dados relacional, tá certo? Por que é um sistema de banco de dados relacional? Porque o modelo de dados no sistema de banco de dados relacional é o modelo relacional, tá certo? E o modelo relacional tem o que? Seus tipos primitivos de dados, que são as tabelas, né? Então, no modelo relacional, eles caracterizam o tipo primitivo de dado, ou seja, eu vou ter sempre operações sendo executadas sobre tabelas, tá certo? Lembre-se que o operador da álgebra relacional ele é executado sobre uma tabela e retorna uma tabela. A única exceção é quando eu estou usando aquelas funções embutidas, né? Como count, AVG, que ela é aplicada sobre uma tabela, né? Mas retorna um escalar. Bom, o conjunto de operadores do modelo relacional são os operadores da álgebra relacional e do cálculo relacional, tá certo? E a gente estudou também em fundamentos as diversas restrições de integridades que devem ser garantidas no modelo relacional, como a integridade chave primária, a integridade referencial, a restrição de domínio, de integridade de domínio, assim por diante, tá certo? Então, dado o modelo de dados, a gente sempre, vocês devem lembrar disso, eu tenho um conjunto de blocos para construir, organizar meus dados naquele modelo de dados. No caso do modelo relacional, são as tabelas, né, o relação, a tabela, o relação. Eu tenho um conjunto de operadores, né, no caso aqui do modelo relacional, eu tenho a álgebra relacional e o cálculo relacional, e tenho restrições de integridades, né, que devem ser garantidas. No caso do modelo relacional, tem integridade de chave primária, integridade referencial, a integridade de domínio, entre outras. Bom, um outro tipo de banco de dados, né, que não é mais tão comum, mas teve uma época, algum tempo atrás, que se falava muito, né, que são o sistema de banco de dados orientado a objeto. No caso do sistema de banco de dados orientado a objeto, o modelo de dados seria o quê? O modelo orientado a objeto, onde eu teria como os blocos construtores, né, como os tipos primitivos, objeto, conjunto, lista, string, inteiro, real e assim por diante. Eu posso, inclusive, definir novos tipos primitivos dentro do modelo orientado a objeto, tá certo? No modelo orientado a objeto, eu tenho as propriedades, eu trabalho com o conceito de herança, composição, tá certo? Uma outra característica do modelo orientado a objeto é que o acesso aos objetos só se dão através de métodos, né? No caso do banco de dados relacional, eu posso executar uma consulta SQL que acessa o objeto diretamente. No caso do modelo orientado a objeto, eu teria que especificar métodos para acessar meus objetos, tá certo? Uma coisa, se houver interesse da turma, eu posso fazer uma apresentação depois, né, sobre como eram definidos os bancos de dados orientados a objeto. Como é que seria um banco de dados orientado a objeto? Vocês vão perceber que é bem diferente do conceito de banco de dados relacional, tá certo? Bom, e mais recentemente surgiu a ideia de sistema de banco de dados objeto relacional, que trabalha tanto com o modelo de dados orientado a objeto, como com o modelo de dados relacional. Então, por exemplo, se vocês olharem a documentação tanto do Oracle, Postgres, SQL Server, todos eles falam que se pode dar uma visão, se tem uma visão orientada ao objeto dos dados armazenados no banco de dados relacional, como se pode armazenar os dados já dentro do modelo orientado ao objeto. Só que, mesmo nesse caso que eu armazeno os dados, guardando todas as propriedades do modelo orientado ao objeto, tá certo? Existe uma camada relacional, né? Então, internamente, os dados vão ser armazenados como tabela, mas a partir daquela camada, aquele nível de abstração para cima, você só vê como sendo dados armazenados no banco de dados orientado a objeto, tá certo? Bom,
Com relação à classificação dos sistemas de banco de dados quanto à arquitetura, tá certo? Eu posso ter sistema de banco de dados numa arquitetura centralizada, que são os sistemas de banco de dados centralizados, onde aqui todos os componentes do sistema de banco de dados estão armazenados no mesmo host, né? Então, todos os componentes, o SGBD e seus componentes e o banco de dados, no banco de dados centralizado, estão armazenados num único host, numa única máquina. Com relação a sistema de banco de dados, onde eu tenho uma arquitetura distribuída, existem diferentes tipos de distribuição, tá certo? A primeira delas que a gente pode comentar são os sistemas de banco de dados cliente-servidor, tá certo? Onde nessa arquitetura eu tenho uma distribuição de funções do SGBD entre clientes, máquinas clientes e máquinas servidor. Então, no caso de uma máquina cliente-servidor, de um sistema de banco de dados cliente-servidor, desculpa, parte dos componentes do SGBD estão na máquina cliente e parte está na máquina servidora, tá certo? Então vocês devem conhecer uma arquitetura cliente-servidor, que a maioria das aplicações hoje em dia trabalha com essa ideia, tá certo? Eu tenho as máquinas clientes e tenho as máquinas servidoras, tá certo? E a ideia dessa arquitetura é eu distribuir a carga de trabalho em diferentes máquinas, a máquina cliente e a máquina servidora, tá certo? Já um outro tipo de arquitetura distribuída, eu tenho o sistema de banco de dados paralelo. Nesse caso, eu vou ter uma distribuição do controle de funções do sistema gerenciador de banco de dados entre diferentes sistemas computacionais. Então aqui, eu estou em sistema de banco de dados cliente-servidor, estou distribuindo componentes, né, do SGBD entre máquinas clientes e máquina servidora. E num sistema de banco de dados paralelo, eu estou distribuindo a execução desses componentes entre diferentes sistemas computacionais. Entenda sistema computacional como sendo, por exemplo, ou um processador, ou se eu pensar num cluster, tá certo? Em diferentes máquinas, tá certo? Bom, então, para mostrar para vocês aqui a ideia de como é que eu posso pensar um sistema de banco de dados paralelo, tá certo? Em uma máquina que tem processadores com vários núcleos, né, com vários cores. Então existe essa arquitetura que é a arquitetura de ladrilhos, né, tile, tá certo? Onde aqui eu tenho um único chip, tá certo? Cada chip dessa máquina, né, teria 16 ladrilhos, né, tile, né? Onde cada ladrilhozinho desse, cada pedaço desse, né, eu tenho o que? 4 cores. Então, uma arquitetura, né, que eu tenha um chip, né, com essa configuração de tiles, se cada tile desse tenha 4 cores, né, se eu tenho 16 tiles, eu vou ter o que? 64 cores. E a ideia é, se eu tenho uma máquina com esse chip, na hora de eu executar desculpa pessoal, aconteceu algum problema. Então na hora de eu executar uma consulta, a consulta vai ser distribuída nos diferentes ladrilhos, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo resolver o problema. Só um instantinho, pessoal. É porque eu estou tendo que trabalhar não com Keynote na minha máquina. Porque, como eu comentei para vocês, a minha máquina é uma versão antiga do macOS, então eu tenho que rodar isso no iCloud, tá certo? Aí está dando esses problemas aqui. Mas a gente resolve. Então deixa eu voltar aqui para onde a gente estava falando. Então, estava falando já de banco de dados paralelos. Então, vou restartar aqui a apresentação. Inclusive, uma das linhas de pesquisa que eu também tenho trabalhado
em adaptar, né, os sistemas de banco de dados à arquitetura distribuída, trabalhando com muitos cores, né, onde eu tenho chips com muitos cores, e também com tipo de memória, né, um banco de dados, um sistema de banco de dados que tem um banco de dados em disco, né, ele precisa ter propriedades diferentes se eu for migrar para um sistema onde eu tenho memória de estado sólido, tá certo? Bom, então deixa eu voltar lá para nossa arquitetura. Então, a ideia aqui, por exemplo, se eu tenho submeter uma consulta a um processador, a um chip desse, só tem esse chip, tá certo? Essa consulta ela pode ser distribuída entre esses tiles, né? E cada tile tem os seus cores e distribui subpartes da consulta nesses cores, tá certo? Então, com isso eu consigo incrementar em muito a performance da execução de consulta em banco de dados, no sistema de banco de dados paralelo, tá certo? E o outro tipo de distribuição é a distribuição de sistema de dados, né? Onde eu vou ter aqui o sistema de banco de dados distribuído. Quando a gente fala em sistema de banco de dados distribuído, a distribuição é dos dados, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho a distribuição de dados através de diferentes sistemas de banco de dados homogêneos. Por que é que eu estou chamando de homogêneos? Porque quando eu tenho, por exemplo, um sistema de banco de dados Oracle distribuído, nos diferentes nós da rede, onde tem um Oracle distribuído, eu tenho que ter a mesma versão dele. Eu não posso ter um sistema de banco de dados, nesse caso, Oracle num nó, né? E um sistema de banco de dados SQL Server no outro nó e fazer com que eles conversem. Então isso aí já não é mais sistema de banco de dados distribuído. Aí eu tenho que ter integração de sistema de banco de dados heterogêneos, que eu vou já comentar para vocês, que é uma outra classificação. Tá certo? Bom, no caso de sistema de banco de dados distribuído, onde eu tenho a distribuição de dados, existem duas estratégias, né? Uma estratégia é de fragmentação, ou seja, eu pegar dados de uma mesma tabela e distribuir em diferentes nós numa rede, onde eu tenho, por exemplo, sistema de banco de dados Oracle distribuído. Então eu vou pegar a tabela de correntista do Banco do Brasil, por exemplo, e fragmentar, ou seja, quebrar essa tabela em várias partições, né? E cada partição vai ficar num nó diferente da rede. Por exemplo, se eu tenho os clientes de uma agência, a agência Benfica do Banco do Brasil. Então eu posso pegar a partição da tabela de toda a tabela de correntista do Banco do Brasil, pegar a partição referente aos clientes, né, aos correntistas da agência Benfica e deixar isso armazenado, por exemplo, no servidor na agência Benfica. Por quê? Porque quem vai mais acessar os dados desses correntistas é exatamente a agência Benfica, tá certo? Eu não preciso ficar concorrendo em acessar uma única tabela de correntista. Então, essa é a ideia da fragmentação, tá certo? E posso ter também a replicação. No caso da replicação, né, o que é que eu tenho? Eu tenho cópia dos meus dados espalhados em diferentes nós de uma rede. Então, quando eu tenho o meu banco de dados replicado, eu posso ter o meu banco de dados, a tabela, por exemplo, correntista replicada em Brasília, né, correntista do Banco do Brasil em Brasília, e sei lá, uma réplica dessa tabela no Rio de Janeiro. Qual é a vantagem disso? A vantagem é, além, vocês podem imaginar logo que é a questão de, eu tenho cópias dos dados, eu tenho uma maior confiabilidade em não perder os dados. Verdade, mas mais importante do que isso na replicação é garantir a disponibilidade de dados, tá certo? Porque quando tiver muita gente acessando correntista, parte dessa carga de trabalho eu mando para Brasília e a outra parte eu mando para o Rio de Janeiro, onde eu tenho cópias semelhantes, né? Cópias dessas duas tabelas. Dessa tabela, desculpa, tabela correntista. Então, eu tenho duas cópias de uma mesma tabela. Então, com isso, aumenta a disponibilidade dos dados e consigo o quê? Paralelizar o acesso a essas diferentes cópias da tabela correntista. Tá certo, pessoal? Bom, vamos para essa primeira aula por aqui, tá certo? E na segunda aula a gente continua essa classificação do sistema de banco de dados. Tem umas coisas interessantes para apresentar para vocês. E depois a gente vai estudar a parte de armazenamento de dados, tá certo? Então, a gente vai parar por aqui e até a próxima aula.